Pessoal, decidir por um projetor não é tarefa tão fácil, principalmente quando estamos diante de dois gigantes da projeção, Valerion Vision Master Pro 2 e Jingle N1S Ultimate, dois dos aparelhos mais procurados na atualidade no Brasil e dois aparelhos que entregam muita qualidade de imagem. Mas é importante entender algumas diferenças entre eles, e é isso que eu vou falar com vocês nesse vídeo, para você não errar na sua escolha. Os dois utilizam tecnologia Triple Laser RGB, isso significa que a gente tem um nível de projeção de cinema em ambos os aparelhos. E a gente tem uma ampla cobertura do espaço de cor do REC 2020 nos dois, um maior volume de cor em comparação a projetores convencionais, então os dois já são absurdamente competentes. Mas aqui a gente tem sim algumas diferenças, porque o Valerion entrega Dolby Vision, HDR10+, IMAX Enhanced, Dolby Audio, DTS:X, contraste dinâmico que pode chegar a 15.000:1 com EBL ativo, e é um projetor claramente pensado para um cinema dedicado, para ficar fixo ali na sua sala de cinema. Já o Jingle, ele trabalha com HDR10, HLG, ele tem Dolby Audio e DTS também, e contraste nativo na casa de 1.600:1. É um conjunto muito competente para um projetor DLP. Porém, tem um ponto que a gente precisa esclarecer, e é um ponto que confunde muita gente, tá? O Valerion, ele é anunciado em 3.000 isolumens. Já o Jingle em 3.300 isolumens ou 3.500 ancilumens, dependendo do lugar onde você vê o anúncio dele, você vai ver que um lugar anuncia com ISO, outro com ANSI, né? Mas o importante que vocês entendam é que parece que o Jingle é muito mais brilhante que o Valerion, né? Tem um número maior ali, uma especificação maior, mas aqui existe um detalhe importante, tá? ISO e ANSI são metodologias diferentes de medição, então a gente já cria uma distorção aí nessa comparação. Quando a gente analisa os dois no padrão ANSI, que é o mais utilizado em testes técnicos independentes, em modo de imagem equilibrado, ou seja, no modo padrão, né, que é focado em qualidade, a gente tem o Valerion entregando algo entre 2.300 a 2.500 ancilumens. Agora, o Jingle entrega no mesmo modo de imagem cerca de 2.100 a 2.300, um pouco, ligeiramente, né, menos que o Valerion. Ou seja, em modo de imagem mais calibrado, a diferença prática de brilho entre ambos é bem pequena, né? Agora, no modo de brilho máximo, o Jingle pode sim superar o Valerion em saída luminosa, tá? Mas para atingir esse pico, ele altera significativamente o perfil de imagem, principalmente temperatura de cor e fidelidade tonal. É o clássico cenário ali de modo super brilhante. É importante entender isso porque às vezes a gente vê a especificação e acha que um é melhor que o outro, mas na prática nem sempre é. Para uma sala com luz acesa, por exemplo, você vai assistir um jogo de futebol com os amigos, inclusive a Copa do Mundo está chegando, hein, meus amigos? E o melhor, todos os jogos vão ser à noite, então dá para levar seu projetor pro quintal, colocar aquele telão e se divertir com a galera. Bom, os dois dão conta tranquilamente, tá, de telas grandes, porque os dois chegam a projetar até 300 polegadas. Cara, 300 polegadas é grande pra caramba, tá? E eles têm um brilho que chamam muito a atenção. Os dois são muito competentes em relação a isso. Mas tem essa leve diferença dependendo do tipo de uso que você vai fazer. A imagem, o brilho é muito importante? Sim, é importante. Então, se você quer, por exemplo, colocar ele no quintal, projetar em 300 polegadas num ambiente ali que tem uma leve luminosidade, o Jingle vai ser mais interessante. Já para um ambiente interno, uma sala de cinema, se você quer mais contraste, mais profundidade, aí é que a diferença vai começar a aparecer, porque o Valerion é superior nesse quesito. E a gente vai falar disso agora, vamos falar de contraste e EBL. O Jingle tem cerca de 1.600:1 de contraste nativo, como eu tinha falado para vocês. Ele é muito bom para um DLP Triple Laser, mas ele não tem sistema dinâmico equivalente ao EBL do Valerion. O Valerion possui contraste nativo superior, que chega a 4.000:1, e conta também com o sistema EBL, que é o Enhanced Black Level. O que significa isso na prática, Luiz? Bom, aqui a gente tem pretos mais profundos, texturas em cenas mais escuras, mais sensação de tridimensionalidade, né, que o contraste vai entregar para vocês, e mais sensação de imagem refinada, uma imagem mais
cara, digamos assim. Em sala totalmente escura, o Valerium entrega uma profundidade inacreditável. Se o seu uso, é isso que é importante entender, se o seu uso for mais social ou com alguma luz ambiente, aí essa diferença vai diminuir bastante entre os dois e aí de repente até o Jimgol pode passar a ser mais interessante para você. Agora, se você é apaixonado por cinema, né, é apaixonado por imagem, Dolby Vision, IMAX Enhanced, enfim, tudo isso aí, o Valerium vai entregar uma experiência mais cinematográfica, com certeza. Por falar em Dolby Vision, IMAX Enhanced, vamos falar então de 3D, HDR, Dolby Vision e IMAX Enhanced. Aqui existem diferenças importantes, tá? O 3D não é diferença não, tá? No caso de 3D, os dois têm 3D, é um empate técnico aqui, eles entregam uma excelente experiência em 3D em tela grande, sem ghost imperceptível e com um excelente nível de brilho, porque os dois são muito competentes. Mas em Dolby Vision, aí não tem empate, né? Porque só o Valerium tem Dolby Vision. Dolby Vision trabalha com metadados dinâmicos, cena a cena. Isso significa que você vai ter um melhor controle de brilho, uma melhor preservação de detalhe em áreas claras, um melhor gerenciamento de contraste também, tá? Já o Jimgol aqui, ele trabalha apenas com HDR10, que é um HDR estático, tá? Funciona bem? Claro que funciona. A imagem é espetacular, mas ele não tem o mesmo refinamento e a capacidade de analisar o conteúdo ali quadro a quadro para fazer esse gerenciamento, tá? Agora, o Valerium também tem a IMAX Enhanced, que o Jimgol não tem. E aí a IMAX Enhanced envolve ali uma masterização certificada, uma expansão de proporção de imagem ali, né, que em certos conteúdos fica muito legal, a tela fica maior ali e tal. A gente tem um ajuste específico de contraste também de brilho, e para quem consome muito conteúdo de streaming premium, por exemplo, Disney Plus, tem a IMAX Enhanced, ou se você consome muito Blu-ray 4K, você tem a sua coleção aí de Blu-ray 4K, aí é mais interessante aqui, tá? Porque o Valerium leva uma vantagem clara no processamento de HDR. Os dois projetores são excelentes para os gamers, mas o Valerium sai na frente, porque ele entrega 1080p em até 240 Hz, tá? Ele é limitado pelo DMD a 120 Hz reais. Eu já expliquei isso em outros vídeos, né? O DMD, o projetor é capaz de entregar 240 Hz, mas por conta do DMD ele acaba ficando limitado. Aparece 240 na tela, mas ele está limitado, ele está entregando realmente 120 Hz, mas já é excelente. Aqui a gente tem um input lag de aproximadamente 4,6 milissegundos no modo turbo e 4K a 60 Hz. Isso é quase nível de monitor gamer. Já o Jimgol entrega 1080p e 4K limitados em 60 Hz, tá? É isso que ele vai entregar para vocês, mas já está excelente. Aqui o input lag também está na casa de 20 milissegundos. É perfeito para um jogo casual, dá até para você jogar alguns jogos online ali, tá? Mas se você joga FPS e você quer um produto que te traga mais competitividade, o Valerium é outro patamar. 4,6 milissegundos, cara, é demais. O Valerium, ele traz 3 HDMIs 2.1, sendo um deles eARC, 2 portas USB, ele tem saída ótica também e conexão para cabo de rede, tá? É claramente um produto preparado para uma integração ali com receiver, com console, com Blu-ray, né? Com uma rede cabeada. Então é um produto que tem uma proposta de ficar mais fixo na sua sala de cinema. Já o Jimgol, ele traz uma estrutura mais enxuta. Por quê? Porque eu acho que a proposta dele é uma proposta também de, além de ser um produto para ficar fixo, porque você pode colocar ele na sua sala de cinema, é óbvio que pode, mas ele tem uma proposta mais portátil. Então ele traz 2 HDMI, sendo um deles eARC, a gente tem uma porta USB apenas e não tem porta de cabo de rede. O Valerium aqui, para uma integração fixa, é muito mais robusto. Aqui é um ponto extremamente importante e é uma vantagem para o Jimgol, porque é um produto com uma versatilidade real. E por quê? Porque ele traz um gimbal integrado para você simplesmente colocar em cima da mesa ali, apontar para uma parede, ele já vai ajustar todo o restante da imagem automaticamente. Ele tem keystone automático, foco automático, desvio de obstáculos, enquadramento inteligente de tela, assim como o Valerium, porém o Valerium não tem o gimbal. Então a instalação aqui é praticamente instantânea. Você coloca na mesa, liga, aponta ele para a parede ali, o resto ele resolve tudo sozinho. Então é mais versátil, mais portátil e mais leve também. Esse aqui tem uma proposta de ficar mais fixo, tá? Ele pode ser feito? Pode, inclusive.
ele é mais pesado, né, do que o gimbal e é voltado para uma posição mais fixa, mas você pode sim comprar o gimbal para ele separadamente, é mais difícil, vai ficar mais caro, mais pesado ainda, né, mas existe essa possibilidade, ele também tem todos os recursos. A proposta desse já é essa desde que ele nasceu, aqui já não é a mesma proposta. Os dois usam Google TV certificado, mas tem diferença, tem uma diferença sutil entre eles, tá? O Valerion conta com mais memória RAM dedicada, e isso resulta em menus mais rápidos ali, a navegação de menu mais rápida, né? É uma experiência mais consistente, levemente mais consistente que o gimbal, porque o gimbal também funciona bem, mas a gente tem a sensação de que o Valerion transmite um sistema mais refinado, tá? A gente tem vários aplicativos aqui e também recursos de calibração nos dois aparelhos. O Valerion ganha no quesito calibração, tá? Isso sem sombra de dúvidas. Os dois possuem sistema de som, mas o gimbal tem um áudio mais encorpado que o Valerion. Impressionante isso, né? Para uso casual, ele atende muito bem. Se você quiser levar para qualquer lugar, o próprio som dele vai dar conta do recado. O Valerion também possui um áudio bem competente, mas claramente foi pensado para uso com sistema externo. Então, se você vai usar um receiver ou uma soundbar, isso vai deixar de ser o fator decisivo para você no caso do Valerion. Esse aqui, você pode, claro, utilizar com o seu receiver, com a sua soundbar, mas lembrando, ele só tem 2 portas HDMI, então você compromete um pouco a conexão. Os dois aparelhos são excelentes, mas tem um ponto que você não deve negligenciar, porque projetar diretamente com esses projetores aqui ou com outros projetores diretamente numa parede comum vai limitar o seu projetor. Na verdade, limita qualquer projetor. Independente de qual projetor você escolher, de qual proposta de produto você escolher, a tela vai ser a metade da experiência. A tela influencia diretamente no contraste percebido e na preservação de cores. Para projetores de longo alcance como estes aqui, a melhor opção e a mais interessante é a tela lenticular 4K ALR da Nothing Projector, própria para projetores frontais. É uma tela que rejeita a luz do ambiente e direciona a luz do projetor diretamente para o espectador, sem roubar a iluminação e entregando mais contraste. É uma tela que está disponível em 100 e 120 polegadas, que são tamanhos ideais para salas residenciais, e você vai encontrar o link dessas telas aqui na descrição do vídeo. Bom, a gente está em ano de Copa do Mundo também, né? E talvez você queira algo realmente grande, e os jogos vão ser todos à noite, o que é melhor para a gente, né? Esses projetores aqui são capazes de entregar 300 polegadas em 4K Ultra HD, meus amigos, imagina só? Aí você tem um quintalzão aí, quer reunir os amigos para um churrasco, assistir o jogo do Brasil, torcer para o Brasil na Copa do Mundo, numa área externa ou de repente num salão de festas do seu condomínio, do seu prédio, não sei onde, mas eu vou deixar uma recomendação para vocês aí de tela inflável e também de outras telas, caso eu encontre telas grandonas aí. Mas a tela inflável é legal para ambiente externo, né? Se você tem a possibilidade aí, ter um quintal, quer colocar um telão, ia ser legal. Então eu vou deixar recomendações para vocês lá no canal do Telegram, tá? Dá uma olhada lá que vale muito a pena. Vamos para os finalmente aqui. Vamos falar de preço e também ajudar você na decisão mais uma vez, tá? O Jingle N1S Ultimate, ele está sendo vendido de forma oficial aqui no Brasil pela Nothing Projector por R$ 12.690. Já o Valerion Visual Master Pro 2, R$ 17.999 também de forma oficial. Ou seja, com garantia, tudo direitinho, comprando pelos links aqui do canal, tá? A gente está falando de aproximadamente R$ 5.300 de diferença entre um e outro, tá? E aqui que entra a pergunta mais importante do vídeo. Você vai usar tudo que o Valerion entrega a mais que o Jingle, né? Porque ele entrega coisas a mais. Ele entrega mais contraste, Dolby Vision, IMAX Enhanced, mais refinamento em ambiente controlado, input lag mais baixo, 4,6 milissegundos aqui a gente tem 20 milissegundos, né? Mas isso só vai fazer sentido se você for realmente usar, né? Se for realmente o seu perfil de uso. Se a proposta for mais social, for mais versátil, para você usar aí para projeções enormes na Copa do Mundo, em ambiente aberto, à noite ali, num telão gigante, aí eu acho que o Jingle pode ser uma opção mais interessante para você, porque ele é mais portátil, ele é mais leve, mais fácil de instalar, fica mais coerente, digamos assim. E se esse comparativo te ajudou a decidir entre um desses aparelhos aqui com clareza, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, porque aqui a gente fala de projeção com profundidade. Espero que tenham gostado do vídeo, até o próximo, tchau, tchau!